E aí, gurizada fandangueira que assiste o Rancho LW, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz, né? Sou aí o proprietário do Rancho LW. E hoje eu vim trazer para vocês uma aula, tá? Sobre os segredos para a gente ter uma produção abundante de ovos, certo? Essa aula eu trouxe com o objetivo de ajudar vocês, mas que vocês também tenham uma ideia de como são as aulas lá do nosso curso de criação de galinhas ornamentais. Muitos de vocês me perguntam como que funciona, enfim, a didática. E essa aula vai ser um modelo de como que é mais ou menos as nossas conversas lá, tá? E também para ajudar vocês. Então eu espero muito que vocês gostem do tema, gostem da aula, não esqueçam de compartilhar esse material com os criadores que vocês conhecem, nos grupos, enfim, nas redes sociais, tem botões de compartilhamento aqui embaixo dessa tela onde vocês estão nos assistindo. Então, convido vocês a compartilharem, assistirem, tenho certeza que vai ser bacana demais. Eu vou tentar não me alongar muito no tema, ser bastante, vamos falar assim, didático e direto ao ponto, né? Para falar realmente desse tema que é extremamente importante. Se você cria galinha ornamental ou galinha para produção, nós não podemos negar que o ovo é a nossa unidade básica para garantir o sucesso dessa produção, seja ela para corte, seja ela para postura, ou mesmo pensando em ornamentais, tá? Então, por isso que essa foi a temática que eu escolhi para ministrar para vocês aqui, certo? Então, eu espero que vocês gostem, espero que a gente consiga aí trocar essa ideia de uma maneira bem legal, tá? Então, eu vou começar a transmitir o nosso material aqui e começaremos aí a nossa conversa. Bom, então, quais seriam, né, esses segredos aí, né, para produzir abundantemente, né, os ovos, que, como eu falei, são a nossa unidade básica do sucesso. Eu vou explicar isso melhor a partir desse slide aqui, tá? Porque realmente o sucesso da criação, seja ele produtivo, econômico, social, qualquer objetivo que seja relacionado à criação de aves, a gente tem que entender que ele vai ser permeado pela produção dos ovos. Então a gente começa lá com o nosso ovo, certo? Então é a nossa unidade básica. Esse ovo, pensando no comércio, e agora eu vou delimitar bastante para essa questão do comércio, ele já pode ser vendido de duas formas. Ele pode ser vendido como ovo fértil e ele pode ser vendido para consumo. Então, o ovo, como unidade básica, ele já pode ser monetizado a partir da própria venda dele. Mas se a gente segue, né, no decorrer do desenvolvimento do animal, nós temos que o ovo se transforma em pintinho, se esse ovo for fértil, né? E o pintinho, ele também pode ser vendido. Então, de ovo até pintinho, nós já temos pelo menos 3 pontos de venda. Então, imaginem que quanto mais ovos, maior a possibilidade de a gente vender ovo fértil, maior a possibilidade de a gente vender ovo para consumo, maior a possibilidade de a gente chocar, ter pintinho e vender o pintinho. Seguindo na nossa linha aqui cronológica de desenvolvimento, a partir do pintinho nós temos o frango, que também pode ser vendido. E do frango, a ave adulta, que é vendida também. Então, a gente pode classificar o desenvolvimento de uma galinha, né, nesse caso aqui, em 4 etapas. Ovo, pintinho, frango, ave adulta. E todas essas etapas podem ser transformadas em um ponto de monetização. E aí, quando nós chegamos na ave adulta, essa ave adulta produz ovos. Então, ela também traz o retorno, porque se a gente tem bastante ave adulta, ela vai ter que produzir o quê? Ovo. Então, vejam que neste ciclo de produção, tudo converte para o ovo. Luiz, eu quero vender frango para abate, mas se você não tiver ovo em quantidade, não vai ter o sucesso. Eu quero vender pintinho, depende do ovo. Eu quero vender ave adulta, vai depender do ovo. Quero vender o próprio ovo, depende dele, tá? Então, nós vamos abordar aí as variáveis que realmente influenciam esse processo. E vejam como o nosso ovo aí é a unidade básica para o melhor desempenho, para o sucesso da nossa criação, certo? Então, vamos lá. E aí a gente tem que entender que existem vários fatores que influenciam a postura, inúmeros fatores. Eu aqui resolvi elencar 6 fatores para vocês, tá? Então, a gente pode falar da genética, existem raças e linhagens que têm uma predisposição a botar mais ovos do que outras. A gente tem o fator idade. Não adianta você querer que uma ave comece a botar muito jovem, e você não pode esperar que uma ave muito velha
tenha uma frequência de postura que você espere que seja adequada, né? Então, a idade também é um fator muito importante. A nutrição dessas aves, né? Então, quão bem nutridos esses animais estão para que produzam na quantidade e na qualidade que eu espero. A luz, esse eu acho que é um dos pontos que mais a gente negligencia, e é extremamente importante. Nós vamos conversar sobre isso aí. O manejo com os animais, e eu vou puxar essa questão do manejo mais para o estresse, né? O nosso contato diário ali com os animais. E, por fim, mas não menos importante, o aspecto sanitário, né? Então, a saúde desses bichos, eles não estarem doentes. Então, esses 6 fatores têm influência direta sobre a produção. E é neles que nós vamos encontrar os pontos chaves para garantir o nosso sucesso produtivo, para garantir uma produção abundante de ovos, né? Então, a soma de todos esses fatores, que, se forem administrados de maneira positiva, vão resultar no nosso sucesso produtivo. A questão é como chegar lá, como chegar nesse resultado, né? Como realmente atingir o objetivo, que é uma produção satisfatória de ovos. Vamos começar falando da genética, né? E aí a gente tem um delineamento. Nós podemos falar de uma galinha ornamental e a gente pode falar de uma raça ou uma linhagem que tem o seu objetivo de produção, de existência, como postura. E a gente vai ver que existem diferenças entre uma galinha ornamental e uma galinha de postura. Vamos começar falando da ornamental, né? Primeiro, são animais que foram selecionados para beleza. Em algum ponto do desenvolvimento genético deles, claro que as características produtivas foram ponderadas, mas muito mais a questão da beleza. Vamos pensar numa galinha polonesa, o tupete, a cor, o porte, na brama, né? Pena no pé, o tipo da crista. Então, são características voltadas à beleza. E existe uma diferença entre características qualitativas, que são essas de beleza, e características quantitativas, que são as de produção, ganho de peso, ou no nosso caso, postura de ovos. Então, as características qualitativas, elas são influenciadas por poucos genes. Então, é uma seleção relativamente mais fácil de ser feita. Normalmente, a gente escolhe genes que têm relação de dominância simples, então é muito fácil de notar a presença deles e selecionar animais de acordo com os nossos objetivos. Já os genes quantitativos, que são relacionados aí à produção, enfim, eles são mais difíceis de serem selecionados, porque inúmeros genes influenciam uma característica, né? Então, imagine que a gente precisa conciliar inúmeros genes para que tenha um desempenho esperado de acordo com uma característica, no caso, postura, né? Então, entendendo que um gene quantitativo para uma característica extremamente difícil de ser selecionado, porque a gente precisa considerar inúmeros genes para uma característica só, diferentemente do ornamental, que é qualitativo. Se nós selecionamos só para beleza, a probabilidade da gente conseguir acertar todos esses genes que influenciam a postura é menor. Consequentemente, as raças ornamentais têm um delineamento para beleza, ou seja, as características produtivas ficam em último plano. Então, não dá para pensar que uma galinha polonesa vai botar 300 ovos por ano. Não dá para levar por esse lado. Então, a gente trabalha com uma média de 100 a 150 ovos ano, vai variar muito com a raça, com a idade, enfim. Fatores que nós vamos conversar aí, mas vamos trabalhar com essa média. E aí, do outro lado, né, nós temos as galinhas de postura, que tem a seleção genética delas voltada inteira para a produção. São anos, desde a década de 20 lá, as aves, as linhagens sendo selecionadas para a produção, né? Então, eles têm esse apelo de deixar as características produtivas em primeiro plano, né? E, consequentemente, isso faz com que a gente tenha a média de 300 ovos por ano, 330 ovos por ano. Então, são animais extremamente produtivos. Então, se eu tenho no meu criatório uma raça ornamental, eu sei que o máximo desempenho genético dela vai me trazer 150 ovos ano, né? Não dá para você querer aumentar isso. Então, Luiz, eu tenho uma galinha polonesa aqui que só bota 150 ovos ano, o que eu faço? Nada, maravilha, está no melhor dos cenários para essa raça. Diferentemente de se você tiver uma Leghorn, não a raça pura, né? Vamos falar de uma linhagem que tenha Leghorn no sangue, e você está com uma ave botando 150 ovos ano. Aí você está com um problema na tua criação, porque o potencial genético dela é de 300, 350 ovos, né? Então, a gente precisa conhecer o potencial genético.
para saber se ele está sendo atingido ou não, e a gente ter uma base realmente para trabalhar aí. Então, a questão genética é extremamente importante, temos que conhecer as nossas aves aí. Outro fator aqui interessante da raça ornamental, pessoal, é que ainda existem diferenças de linhagens dentro das raças. Então, vamos pensar assim, ó. O Luiz do Rancho LW, ele seleciona a galinha polonesa para tupete, para crista, para cor e para postura. Então, eu considero, por exemplo, que uma ave que bote muitos ovos tem que ficar no meu plantel. E uma que bote pouco, saia. Já um outro criador, ele pode selecionar só para beleza e para postura não. Então, pode ser que a linhagem que eu trabalho no Rancho LW bote mais, e a linhagem que o Zezinho trabalhe lá no Goiás bote menos. Isso também é influenciado pelo direcionamento genético da seleção de cada criador. Então, também é importante a gente conhecer a própria média da nossa criação. Falando agora de idade, né? E, novamente, nós vamos ter esse embate aí, essa diferença da ornamental para a postura. A ornamental, a gente vai ter aí que os animais, eles entram na média com 7 meses em postura. Existem raças mais precoces, que entram ali com 5, 6 meses, raças mais tardias, que vão entrar com 7 ou 8 meses, mas aí a gente trabalha com essa média de 7, tá? E a gente tem uma queda produtiva a partir dos 2 anos, mas é bem comum que a gente veja animais de 3, 4 anos ainda em reprodução, tá? Então, esse delineamento produtivo delas é um pouco maior, só que como o potencial genético de produção de ovos é menor, a gente não vai ver uma queda tão abrupta na postura. Já as raças e linhagens de postura, principalmente linhagens de postura, vão ter o início dela aí com 18 a 20 semanas. Então, são animais extremamente precoces. E a queda produtiva delas se dá a partir das 80 semanas. Por quê? Elas botam tanto, que o potencial genético delas de produzir os 300 ovos ano faz com que elas produzam no máximo bem 80 semanas. Às vezes a gente consegue postergar para o segundo ciclo de 80 semanas, mas é porque elas botam tanto que a queda para o terceiro ciclo produtivo, por exemplo, é abrupta, né? Diferentemente do ornamental, que vai botar 150, 150. Então, pensa lá que ela tem uma capacidade de manter essa produção ao longo dos anos, enquanto a linhagem de postura, 300, 300, 100, né? Então, ela tem essa capacidade de ser mais efêmera. Então, também a gente precisa entender que uma ave nova demais ou velha demais não vai botar na quantidade que a gente espera, nem na qualidade. Por que essa questão da qualidade? Eu tenho lá na galinha ornamental que ela pode botar até os 3, 4 anos. Só que, a partir do segundo ano de vida, às vezes a gente não observa uma queda no número dos ovos, mas na qualidade deles. Então, muitas vezes a gente vai ter queda na taxa de fertilidade, porque aumenta-se a porosidade de casca, aumenta a capacidade do ovo ser resistente, quer dizer, diminui essa capacidade, né? Então, a gente vai ver uma casca mais fina, mais quebradiça, mais problemas na casca, além da questão da porosidade. Então, essas características de qualidade do ovo vão ter essa queda, tá? Então, também é importante notar isso. E como que a gente pode saber se esse problema está acontecendo no nosso criatório? Com ovoscopia, com análise das taxas de fertilidade e eclosão. Tudo isso aí que são informações, por exemplo, que nós abordamos muito lá no curso do rancho, nós batemos muito nessa tecla, porque são coisas fáceis de serem feitas, fáceis de serem aplicadas e que muita gente não faz. Então, quantos de vocês, pensem aí consigo mesmo, fazem ovoscopia antes de colocar o ovo para chocar? Pouca gente faz, né? É extremamente importante para justamente ver essa questão da qualidade de casca, por exemplo, estabilidade da câmara de ar e inúmeros outros fatores. Então, a idade também influencia a questão da qualidade do ovo. Nutrição. Não tem nem o que falar para vocês, né, pessoal? Extremamente importante. A alimentação que nós damos para as aves aí é o combustível que faz o metabolismo delas funcionar, consequentemente, faz com que elas produzam. Então, a gente precisa entender a importância da ração balanceada para cada fase de vida do animal. Não é só lá na fase de postura que é importante uma nutrição adequada. A melhor poedeira provém da melhor pintinha, que só teve melhor desenvolvimento porque foi bem nutrida. Então, a gente vai ter boas poedeiras se a gente nutriu bem a nossa pintinha, se a gente nutriu bem a nossa franga. Isso que eu quero colocar na mente de vocês. Muitas vezes a gente leva uma alimentação bem ruim para os animais até a fase de postura, e daí na fase de postura a gente quer dar a melhor ração do mundo.
não vai ter o resultado que a gente espera, porque esses animais não tiveram um desenvolvimento adequado, um desenvolvimento que realmente propiciou com que o animal expressasse o máximo da genética deles, né? Então não adianta a gente colocar o melhor combustível do mundo se o meu carro está com o pneu furado, né? E é essa ilusão aí que vocês têm que entender. Então vamos pensar aí. Nós temos a nossa pintinha. De maneira geral, o que eu tenho que dar de nutrição para esse bicho? Ração inicial, de 0 a 30 dias aí. Existem algumas marcas que trabalham com a pré-inicial na primeira semana e da segunda semana até a quarta semana de vida, a ração inicial, né, não sendo a pré. Isso vai variar de marca para marca, vai variar se você produz a sua ração em casa. Importante também citar, né, que as exigências nutricionais, elas mudam. Então, um pintinho, ele não vai ter a mesma exigência de proteína, de energia, de cálcio, fósforo, do que uma ave adulta, do que uma franga. Isso vai variar e por isso que a gente muda a ração, porque cada ração é balanceada pensando na exigência de cada fase de vida da nossa ave, certo? Aí na frase de franga aí, a gente dá a ração de crescimento. Por quê? Muda-se a exigência, né? Então, muda-se também o tipo de ração. E, por fim, na fase de postura, ração de postura. Luiz, o galo pode comer ração de postura? Pode. O que é a ração de postura? Ela nada mais é do que uma mistura balanceada de ingredientes, nada mágico, tá? Ingredientes normais, nutrientes, enfim, que vão atender a exigência do animal para a produção. Então, ele vai destinar um tanto daqueles nutrientes para se manter vivo, para manter o metabolismo dele, e vai destinar um outro tanto dos nutrientes daquela ração para produção. E a nossa ração, né, de postura, ela garante isso. Ela garante que vai ter os nutrientes para o bicho se manter vivo e vai ter os nutrientes para ele produzir. Não tem um componente mágico, não tem o componente postura lá, não tem nada, assim, mirabolante, tá? É só uma mistura balanceada, normalmente feita aí por um zootecnista. Por isso que é importante também dar uma ração balanceada. Não só jogar milho lá e esperar que as aves também botem tudo que elas têm que botar. Porque o milho, ele é um ingrediente super rico em nutrientes, super rico em energia, mas ele não vai ter a relação cálcio-fósforo certa para uma ave. Ele não vai ter a quantidade certa de proteína para uma ave, né? E aí também que entra a questão de termos os ingredientes balanceados para os nossos animais. Não dá qualquer coisa e esperar que a gente vai ter um bom desempenho. Lembram lá do exemplo que eu dei do carro com o melhor combustível e o pneu furado? Também não adianta nada eu ter o bicho lá bonito, desenvolvido, com potencial genético absurdo, e eu colocar um combustível de meia tigela, que no caso é a nossa nutrição. Então o bicho tem que estar bem, tem que estar bem desenvolvido e bem nutrido. Continuar sendo bem nutrido, tá? Luz. A luz, pessoal, é um fator que muitas pessoas não param para pensar o quanto que é importante. Muita gente não faz. 90% dos criadores não faz o que eu vou falar aqui. Por que a luz é importante? As galinhas, elas são animais sazonais em relação à reprodução deles. Sim, eles sofrem influência da luz para a reprodução. Então, sabe aquela história que a galinha para de botar na quaresma? É por conta da luz. Então, a gente vem vindo de dias que são compridos, então a gente vai saindo do verão ali, que tem o dia longo e tal, e vai vindo, entrando na mudança de estação, e o dia vai ficando cada vez mais curto. Chega lá na época da quaresma, o dia está mais curto. Ou seja, o animal mudou o metabolismo dele, não tem mais as 16 a 17 horas diárias de luz que ele precisa para produzir os hormônios relacionados à produção, e ele para de botar. Junto com essa mudança de ambiente, que é a luz, os animais entram em muda. E aí eles direcionam o metabolismo, direcionam os nutrientes para trocar de pena, para produzir pena nova. Isso também consome energia, também consome nutrientes. Então, em vez da ave produzir o ovo, ela vai estar produzindo pena nova. Então, juntam-se esses dois fatores, tá? Mas principalmente a luz, tá? Então, as aves precisam de 16 horas diárias de luz. Existem alguns lugares mais próximos, né, à linha do Equador, que a gente tem uma iluminação maior. Mas nos trópicos, a iluminação é mais deficitária. Ela tem essa diferença por conta da época do ano. E a gente tem que entrar com uma iluminação artificial para que a gente garanta as 16 horas de luz por dia. Então, se eu tenho 8 horas de luz solar,
eu tenho que colocar 8 horas de iluminação artificial. Se eu tenho 10 horas de iluminação solar, eu tenho que colocar 6 horas de iluminação artificial. Existe, claro, um número certo de lumens por metro quadrado, quanto que a gente tem que pôr, mas saibam que, para garantir uma produção, vamos falar assim, constante de ovos durante o ano, a ave tem que ter essa oferta luminosa aí por todos os meses do ano. Isso não ocorre naturalmente, isso faz com que as aves parem de botar. Por isso que a gente fala que a galinha ornamental bota na temporada, né? Porque a temporada ela vai começar ali em julho, agosto, que a gente está indo, né, do meio do inverno para o fim do inverno, consequentemente os dias estão começando a ficar mais longos. E aí a ave começa a ter mais luz solar, começa a botar novamente. E a temporada para lá em janeiro, fevereiro. Por quê? Porque os dias estão começando a voltar a ficar mais curtos. Quando a gente entende isso, as coisas começam a fazer um pouco mais sentido. Então é importante, geralmente é luz branca, existe luz de LED, luz de tubo, enfim, inúmeros tipos de iluminação que a gente aborda aí para fazer esse programa de luz. Então, outro fator muito importante é as 16 horas de iluminação diária. Manejo. Manejo, pessoal. Aqui eu vou falar especialmente do estresse. Por quê? Porque o manejo é a situação que não vai depender da galinha, vai depender de nós. O que nós fazemos no nosso método de criação que evita com que a ave passe frio, com que a ave passe calor, com que ela fique estressada porque tem muito bicho por metro quadrado, porque eu não estou dando a quantidade certa de ração por dia, porque eu não estou limpando a minha instalação. E aí, todas essas situações podem causar doenças, estresse, perda produtiva, canibalismo, consumo de ovo, inúmeros problemas. Então, eu vou bater na questão do estresse, porque o estresse engloba todos esses fatores aí que vão causar perdas produtivas. E existe, pessoal, uma linha de raciocínio que a gente vai seguir com base no estresse. Tá? Então vamos lá, aconteceu uma situação estressante. Chegou a ave nova na criação, eu não estou dando ração do jeito que teria que dar, os meus bichos estão em estresse térmico. Pra vocês terem ideia, a temperatura de conforto das aves é entre 18 e 21 graus. De 21 graus até 32, a cada 1 grau que sobe de temperatura, a ave para de comer cerca de 1,72% a menos. Então imagine, de 21 até 32, quantos por cento a menos que uma ave vai comer? Se ela come a menos, a exigência nutricional dela não é atingida. Se a exigência nutricional não é atingida, ela não vai conseguir produzir na quantidade que a gente espera. Então, o calor ele é muito mais prejudicial para a ave do que o frio, porque ela consegue se manter melhor no frio. Né? A gente, principalmente pensando em galinha ornamental, as nossas raças elas são de origem europeia, americana, que são locais que têm um frio extremamente rigoroso. Então, são animais relativamente adaptados ao frio, mas ao calor, não. Então, vejam essa questão realmente da temperatura. Temperatura quente na instalação vai resultar em perdas produtivas. Tá? Então, tenha isso em mente. Então, rolou lá um estresse. A sequência disso, seja qualquer estresse que for, é queda no consumo de alimento, porque o bicho está estressado, a última coisa que ele quer no mundo é comer. E, consequentemente, junto com a queda do consumo de alimentos, nós temos a queda da imunidade. Por quê? Primeiro, o estresse ele libera hormônios relacionados ao estresse. Logo, quebra o equilíbrio hormonal, o equilíbrio do organismo, enfim. A gente chama de homeostase. Quebra-se a homeostase. E, ainda assim, a gente tem o consumo de alimento que foi diminuído também. Ou seja, esse bicho está desprotegido. A primeira barreira de defesa do animal contra a doença, contra qualquer coisa, é o sistema imunológico. Então, se teve uma queda dele, nós temos um animal muito mais propenso a desenvolver problemas produtivos, a ser um animal que pode ficar doente muito fácil, então é complicado. Deu queda na imunidade, baixou o consumo de alimento, aumenta gradativamente a chance do aparecimento de doenças. O bicho não está forte, ele não está comendo na quantidade que ele deveria, ele está retirando os nutrientes que ele precisa do próprio corpo, né? Do músculo, de gordura, dos ossos. O bicho precisa tirar esse nutriente de algum lugar. De onde ele vai tirar? Do corpo. Ah, o que é o peito seco? O animal está com algum problema, seja ele nutricional, de sanidade, estresse mesmo, verme, e ele não está conseguindo a quantidade de nutriente que ele precisa para se manter vivo e para produzir.
E aí ele vai tirar da onde? Vai tirar do músculo. Então, esse músculo aqui do peito, ele é consumido e por isso que fica o osso aqui aparente. Então, peito seco é um sintoma, não é uma doença. E aí, como animal, acontece esse problema que eu falei, caiu a imunidade, não está comendo, está fraco e não tem defesa. Claro que qualquer micro-organismo que estiver no ambiente, ou mesmo no animal, vai se multiplicar, vai ver uma janela de oportunidade e o animal vai ficar doente. Ficou doente, nós temos perdas produtivas e econômicas. Por quê? Porque o animal não vai produzir, não está comendo e está fraco, e ele vai ainda ficar doente, você vai ter que comprar remédio, e também ele pode morrer. E se ele morrer, é um prejuízo. E é um prejuízo porque ele não está produzindo. E é outro prejuízo porque você está tendo que gastar dinheiro para comprar remédio. Então, veja o problema. É uma bola de neve o tal do estresse, seja ele qual for. Então, a gente tem que entender que o melhor manejo vai começar na construção das instalações, ele vai passar pelo trato diário, a gente observar os animais, e é responsabilidade nossa. Entender aonde que está acontecendo o problema para ir tratar a causa, não necessariamente o problema. Estou com uma galinha doente, vai lá ficar tratando sempre galinha doente e nunca vai atrás da causa do problema do estresse. Então não adianta a gente dar melhor nutrição, não adianta ter 16 horas de luz diária, não adianta se o ambiente é estressante, se você não faz cronograma de vacinação, se você não dá a quantidade certa de comida por dia, o animal tem que comer 100 gramas por dia, você dá 70. Não adianta. O estresse vai acontecer. Não adianta se você tem lá uma instalação de 10 metros quadrados e você colocou 300 aves lá. Claro que vai dar estresse, né? Então, entender isso. Nossa, Luiz, as minhas galinhas estão estressadas porque, não sei, estão botando ovo no chão, estão quebrando ovo e tal. O ninho não está bem dimensionado, não está coberto. Problemas que nós temos que resolver porque são responsabilidades nossas. Por último, mas não menos importante, a sanidade. A gente já deu uma pincelada em sanidade aqui na questão do estresse. Mas existe também um caminho que uma ave doente percorre. Temos uma galinha doente, nós vamos ter uma perda produtiva. O animal, ele não quer saber de se reproduzir, porque a postura é a reprodução da galinha. Ele está doente, ele quer se manter vivo. Então ele não vai produzir, ele vai destinar os nutrientes, ele vai destinar o último suspiro de vida que ele tem para se manter vivo. E aí, ele não vai botar. Se ele não vai botar, perda econômica. Se ele está doente, você não vai lá comprar um remédio para ele, para tratar, perda econômica. Você está comprando um remédio que não precisaria comprar se você tivesse um animal sadio. Ainda ele pode morrer, perda, porque você vai ter que repor esse animal no seu plantel. Então, a gente tem perda produtiva e perda econômica. Doença é complicado. Apareceu a doença da tua criação, é prejuízo. E nós temos os prejuízos diretos e indiretos. Por que diretos e indiretos? Uma galinha doente pode passar a doença para 10. Olha o tamanho do prejuízo. Uma galinha doente representa um ovo a menos por dia. 10 galinhas doentes representam 10 ovos a menos por dia. 300 ovos a menos por mês, se a gente tiver uma ave botando todo dia ali. Quantos ovos por ano isso não representa? Olha o tamanho da perda produtiva. Olha quanto que você vai ter que gastar em remédio. Remédio não é barato, é caro. Aí dá a terramicina lá, que todo mundo dá terramicina, né? Não dá resultado, porque já criou um mecanismo de resistência. Vai ter que comprar outro remédio, porque a terramicina não deu. E é vitamina, e é vermífugo. Então entendam que galinha doente é sintoma e é sinal de um manejo ruim, consequentemente, de perda produtiva e perda econômica. E aí a gente fica nessa, e eu me coloco nisso porque no começo da minha criação eu sofria demais com doença, porque eu não entendia por que a ave ficava doente. E eu ia lá e pagava incêndio. Pagava incêndio. Pagava incêndio. E toda hora eu ficava pegando fogo. E eu não pensava em prevenir o fogo. Eu só ficava apagando incêndio. E aí quando eu investi em estudo, quando eu entendi a importância de você estudar para saber onde está acontecendo o problema, é por isso até que a gente desenvolveu depois o curso do rancho, porque eu não queria que os meus colegas, amigos, criadores passassem pelos mesmos problemas que eu passei no começo da criação. Que foi frustrante, a gente perdia bicho demais, a gente perdia ovo demais na chocadeira, a gente não tinha resultado nenhum. E era por falta de estudo. E aí eu pensei, não, agora que eu tenho conhecimento, eu vou criar um ambiente que eu possa
dividir essa experiência e fazer com que as pessoas não passem pelos mesmos erros que eu passei. Então, fica de reflexão para vocês também que é melhor prevenir o fogo do que apagar o incêndio. Como que eu previno fogo nesse sentido? Vacinação. Limpeza do ambiente. Um cronograma bonitinho de vermifugação. Fazer a observação diária dos animais. Como que você sabe que uma ave está com piolho? Quando você pega ela e vê. Como você sabe que tem carrapato na tua criação? Quando você vai uma semana, uma vez a cada mês, por exemplo, durante a noite, vai observar as aves, porque o carrapato não ataca de dia, só à noite. Como que você vai saber que tem se você não vai lá e vê? Então, a gente tem que saber onde ir para prevenir o problema. É muito melhor você achar uma infestação de piolho no comecinho do que só perceber quando todas as galinhas já tiverem, e não estão botando, estão ficando anêmica, fraca, prejuizão. É muito melhor gastar dinheiro vacinando os animais, que é um custo relativamente baixo quando a gente tem um volume maior de aves, do que depois ter que comprar antibiótico para dar para o plantel inteiro. Ou ter que comprar o plantel inteiro de novo, porque todas as aves morreram. Então, é melhor prevenir sempre. Pensando em sanidade, a gente tem que prevenir. A prevenção é o melhor caminho sempre. Para resumir tudo isso que eu falei para vocês, pessoal. É um tema amplo, é um tema que eu queria trazer para trazer um despertar para vocês, mas que eu tenho certeza que vocês já vão olhar a criação com um olhar diferente. Não é só um fator que influencia a postura das galinhas. Não é só a nutrição. Não é só a genética. Não é só a idade do bicho. É todos esses fatores juntos e muitos outros ainda, que são mais indiretos, né? Tentar toda a nossa produção como um todo. E aí entra a nossa questão, né? Geralmente, uma criação com muito problema passa por uma gerência ruim. E eu não estou querendo falar que a gente não sabe criar galinha, mas às vezes a gente deixa de lado algumas questões muito importantes. A gente não enxerga a nossa criação como um negócio, como uma empresa. Enquanto nós deixarmos a nossa criação jogada, como algo à parte, enxergar aquilo como só dá prejuízo, é um reflexo de que a gente não leva aquilo na seriedade que deveria ser levada. Não encara os pontos necessários, e seja eles em relação à doença, produção, venda, marketing, coleta de dados, enfim, inúmeros fatores aí que a gente sempre conversa, né? Não adianta. Então, a gerência da produção, dos fatores que englobam toda a nossa produção, vai trazer impacto positivo ou negativo. Se a gerência for boa, o impacto vai ser positivo. Se a gerência for ruim, o impacto vai ser negativo. E aí, investir em estudo é importante. É crucial. Isso que vocês estão fazendo, vendo essa aula, é investir em estudo. Investir o tempo de vocês em algo que capacite e mude a realidade. Não estou defendendo só a questão do meu curso, mas qualquer curso que você faça, né? Investir em estudo, em capacitação. Imagine, pensa contigo. Há quanto tempo você cria galinha? E há quanto tempo você vem fazendo as mesmas coisas e não tem resultado diferente? E qual vai ser o ponto de virada que você vai ter para trazer o resultado que você espera? E muitas vezes esse ponto de virada é quando você enxerga o teu negócio como realmente um negócio, como uma empresa. Isso só vai passar a partir do momento que você começar a estudar aquilo, se dedicar àquilo. Luísa, não tenho dinheiro. Então, o teu ponto de virada hoje é comece a economizar para poder investir. Luísa, não tenho estrutura. Luísa, não sei. Pensa no principal problema que você tem e pensa em definir metas a curto, médio e longo prazo para responder eles. Mas eu garanto para vocês que o primeiro passo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é investir em estudo. Porque o estudo abre porta em qualquer área da nossa vida. Você nunca vai ver um médico indo operar um coração sem antes ter passado quase 10 anos lá estudando. Você confiaria num médico que vai te operar se ele não tivesse estudado? Duvido. Duvido. E por que na avicultura a gente pode fazer um monte de coisa sem estudo? Então, fica para reflexão também. E aí eu pergunto para vocês estão esperando o que para fazer parte do nosso time? Uma baita de oportunidade que vai passar. E aí não adianta ficar falando para vocês. A decisão é de cada um. O tempo não volta mais.
Uma galinha que morreu, eu posso substituir e comprar outra. Uma galinha que não está produzindo, eu posso corrigir meu manejo, corrigir vários fatores, ela vai produzir. Mas o tempo que passou? Não volta. Não volta. Então, tome uma decisão, toma a rédea da tua vida, decida o que você quer fazer, e se você quer ter uma criação produtiva, quer ter um resultado realmente que seja bom, que seja aquilo que você espera, você vai ter que decidir. Não vai cair nos teus braços, não vai cair no teu colo. A gente às vezes fica esperando o melhor momento. Não, deixa para depois, agora não dá, tá corrido, não tem dinheiro. Só que o melhor momento nunca vai chegar. Eu sempre falo isso no Instagram, não vai chegar. Então decidam agora. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, me chamem nas redes sociais aí, tanto no Instagram, no YouTube, enfim, tudo é Rangel LW, procurem lá e façam parte do nosso time, tá? Não fiquem de fora dessa, a gente tem aluno do Brasil todo tendo resultados fantásticos. Espero vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Valeu!